Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então abra a sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e eu quero ler com vocês do verso 28 até o 30. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz: assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Um dia alguém me perguntou: pastor, de onde saiu esse título, cuidar do corpo? Eu falei: da Bíblia. E ele me olhou com a cara de: onde exatamente? Eu acabei lendo esse texto com ele. E eu lembro que no momento que eu passei a explicar, eu pensei: nós vamos ter que falar disso, é para todo mundo, não só para ele. O apóstolo Paulo, já no verso 22, ele começa a abordar a relação marido e mulher. Ele tanto fala da submissão que a esposa deve ao marido, como principalmente da responsabilidade que o marido tem, não só de amar a esposa, mas fazê-lo como Cristo amou a igreja, ou seja, amor sacrificial. Aliás, Cristo em todo o Novo Testamento é apresentado como o modelo, o padrão, o referencial que eu e você devemos reproduzir em todas as áreas. Na área do casamento não é diferente, mais uma vez isso é apresentado. No verso 28 ele retoma a ideia do marido amar a esposa, mas ele diz: o marido deve amar a esposa como ama o próprio corpo. Aqui nós temos um conceito bíblico, ressalte-se, de amor ao corpo. Não estamos falando apenas de amor próprio. Na sequência ele vai falar de amor próprio. Quem ama a esposa ama a si mesmo. O amor próprio é algo mais abrangente, onde Jesus diz: ame o seu próximo como ama a si mesmo, amor próprio. Mas amor pelo corpo é algo bem direcionado, e nós precisamos também entender isso. Depois de falar a respeito de amar o corpo, no verso 29, o apóstolo vai para o contraponto, para o contrapeso, o outro lado. Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. De um lado, amor, do outro, o verbo odiar. Então ele diz: as pessoas amam e ninguém jamais odiou. Aí diz: pelo contrário. O que é o contrário de odiar? Era só ele voltar e repetir o verbo amar. Mas agora ele vai traduzir essa ação prática de amor. Ele diz: pelo contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque nós somos os membros do seu corpo. Se ele não tivesse dito como Cristo faz com a igreja, a gente poderia dizer que o apóstolo estava só observando o comportamento humano. As pessoas amam o corpo, as pessoas não odeiam, a forma como elas amam é alimentar e cuidar dele. Mas isso não seria nenhuma diretriz prática para mim e para você. Mas quando ele diz como Cristo faz com a igreja, a conversa muda e muda por completo. Porque se Cristo é o padrão, o modelo a ser reproduzido, e ele cuida do seu corpo, isso significa que não se espera de mim e de você outra coisa. 1 de João 2,6 diz: quem diz estar nele deve andar como ele também andou. 1 de Pedro 2,21 diz que ele nos deixou exemplo para que a gente siga os seus passos. Em 1 Coríntios 11,1 Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Filipenses 2,5 tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E eu nem vou ser exaustivo na lista de versículos, mas o padrão é claro: Cristo é um modelo a ser reproduzido, e ele cuida do seu corpo. Ah, pastor, mas está falando do corpo místico, espiritual, que é a igreja. Ok, isso não é diferente do que Jesus fez com o seu corpo nos dias do seu ministério terreno, corpo físico. A mesma Bíblia que registra que ele teve fome, registra também que ele se alimentava. Aliás, diga-se de passagem, da dieta do Mediterrâneo, considerada até hoje uma das mais saudáveis do mundo. A mesma Bíblia que pontua que Jesus teve sede, pontua não só que ele ingeria água, mas usava isso como uma alegoria, como uma ilustração dos seus ensinos, para falar de tudo aquilo que era vital no plano espiritual, do Espírito Santo à vida eterna. Isso nos mostra que não apenas ele, enquanto Criador, reconhece o quão essencial é a ingestão de água, mas que até os seus ouvintes tinham uma base comum de entendimento nisso. Não há ângulo que você avalie Jesus que ele não seja um modelo de cuidado do corpo físico. A mesma Bíblia que registra que ele teve sono e cansaço, registra que ele dormia e descansava. Ele não apenas dormia e descansava, ele exigia que os seus discípulos fizessem o mesmo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus envia os seus discípulos para pregar o Evangelho. Eles voltam com o relatório de um ministério tremendo, bombando. Marcos 6, de 30 a 32, diz assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte.
Quando eles voltam empolgados com o relatório do ministério, Jesus diz, vamos dar uma pausa, vamos dar um break. Estava conversando esses dias com uma pessoa e destacando para ele a ênfase que a ciência, a medicina está dando no fato de que o sedentarismo, a falta de atividade física hoje em dia, se tornou o novo tabagismo. Traduzindo, da mesma forma como décadas atrás, a sociedade fez vista grossa para algo que traria problemas sérios para a saúde. Eles estão dizendo hoje o nosso problema está em não enxergar os danos do sedentarismo. Só que na época de Jesus, praticamente não existia gente sedentária. Não tinha ninguém que trabalhava 8 horas por dia sentado na frente do computador, ou com telemarketing, ou um caminhoneiro que no final do dia dirigindo está exausto, mas na perspectiva média passou o dia sentado. Todo mundo tinha trabalho manual. Jesus, por ofício aprendido com o pai, era carpinteiro, trabalho braçal. Ninguém comprava casa pronta, construía. Ninguém comprava móveis prontos, fabricava. Desde o processo do plantio, a colheita, a maneira como se moe, né, o trigo no pilão, como vai fazer a massa. Eles tinham um estilo de vida que o mínimo de movimento necessário à saúde já era preenchido. E todo mundo andava, porque eles não tinham meio de locomoção. E andavam muito. Eu acho interessante como a modernidade, ao mesmo tempo que nos trouxe facilidade, está nos roubando muita coisa. Você vê os crentes indo para o shopping, para o mercado e reclamando que deram as vagas perto da porta do estacionamento para os idosos. E de vez em quando eu falo para alguns, e tu queria o idoso andando, que nem você quer andar. Porque nós temos adotado um padrão de conforto cada vez maior, a ponto de não perceber que a gente só está aumentando o tal do problema do sedentarismo. Gente, as pessoas andavam muito. Quando você lê lá, por exemplo, o relato de um dos evangelhos, Jesus e seus discípulos saíram da Galileia e foram para Jerusalém. Parece que é ali do lado, né? Estamos falando de 115 quilômetros. Eles fizeram esse trecho inúmeras vezes, a pé. Um estudioso calculou todas as viagens de Jesus nos evangelhos, eliminando as repetidas, obviamente, né? E calculou-se que em aproximadamente 3 anos e meio de ministério, Nosso Senhor tem andado mais de 5.000 quilômetros a pé. Um outro fez uma outra conta, baseado nos relatos, que não são todos, que dizem de onde ele saiu, aonde ele chegou e quanto tempo, fizeram a média. Quanto Jesus caminhava por dia? Então, baseado nas informações, a média calculada foi 32 quilômetros por dia. Qual foi a última vez que você deu um rolê de 30 quilômetros? Esse dia alguém falou para mim, pastor, essa conta está super valorizada, super faturada. Eu falei, está mesmo? Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro está orando no telhado de uma casa em Jope e tem uma visão. Quando ele está tentando entender a visão, o Espírito Santo fala com ele, alguns homens estão aí na porta. Vieram te procurar, vá com eles sem duvidar. Quem eram os homens? Os servos enviados por Cornélio, para quem o anjo apareceu e disse, manda chamar Pedro. Então Pedro os hospeda, no dia seguinte sai com eles de viagem, em 2 dias eles chegam em Cesareia Marítima. De Jope a Cesareia Marítima. E eu já fiz esse trecho de carro, contando, não só checando lá no Google Maps, 60 quilômetros. Eles fizeram em 2 dias. Qual foi a média que andaram? 30 quilômetros por dia. Outro dia alguém falou, pastor, não quer dizer que andava todo dia. Eu falei, não mesmo, mas para aguentar 2 dias de 30 seguidos, os caras tinham que ter ritmo. A Bíblia fala mais sobre atividade física do que você pode imaginar. E nisso, Jesus também era modelo. Eu não vim chamar a atenção de ninguém aqui hoje. Eu não vim julgar você nem pelo seu passado, nem pelo seu presente. Eu só vim te apresentar uma nova proposta de futuro. Eu vim contar a história da minha correção. Eu perdi cerca de 60 quilos na última década e meia. Então, a minha ideia não é corrigir você, é contar a história da minha correção, na esperança de que a carapuça também lhe sirva. Mas eu comecei a entender e perceber algumas coisas, porque com o tempo, meus amigos, os ex-colegas sindicatos gordinhos, que são singularmente divertidos, como a maioria não é, eles ficam fazendo piada comigo o tempo todo. Encontrei um deles um dia desse, ele olhou para mim e falou, você traiu o movimento, você renegou a causa, você virou as costas para o sindicato, você desertou, debandou, mudou de lado, tudo que você puder imaginar, eu ouvi. Mas com todo respeito aos ex-colegas de sindicato, Jesus era magro. Mas magro assim, ó, fit estilo meu dedo minguinho. Magro profissional, não era magro amador. Pastor, como podemos afirmar isso? Primeiro, o estilo de vida da época. Não se tinha abundância, nem o exagero de comida que nós temos hoje. Todo o ritmo de atividade física havia um combinado. Mas a gente pode fazer uma conta baseada em informação bíblica. A Bíblia diz que ao final de 40 dias de jejum, Jesus teve fome. Normalmente a gente diz, para quem faz jejum prolongado, depois dos primeiros 3 dias você não vai ter fome. A vontade de comer pode durar um pouco mais. E a razão pela qual eu digo isso, e digo
baseado numa prática que é muito intensa, é que depois de 3 dias sem comer, seu corpo vai entrar no modo de consumo de reserva de gordura. Então você trocou o alimento externo pelo interno. Então a maioria das pessoas que nunca passou os primeiros 3 dias, que podem ser terríveis, principalmente para quem não tem uma alimentação adequada, é dor de cabeça, é irritação, é vontade de matar alguém, é perda de foco, é falta de energia. Quem vence isso, sabe que depois disso você não tem fome. A vontade de comer pode durar uns 5 dias, ela é mais teimosa do que a fome. Mas depois você fica no estado de saciedade. Quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, está dizendo que as reservas de gordura se acabaram. E por que eu estou dizendo que Jesus era magro? Eu já fiz 9 desses jejuns de 40 dias. Desses 9, 7 eu fiz com exercício físico intenso. Estou falando de uma queima calórica que variava de 4, às vezes até, em dia de exagero, 5.000 calorias de treino, até o 40º dia. O menor índice de gordura corporal que eu terminei foi 8,5%, porque aqui tem reserva, meu amigo. Mas teve um rapaz da nossa igreja que me acompanhou em 2 desses jejuns, um líder nosso, e quando ele me disse que ia acompanhar no segundo, eu fiquei preocupado. Falei, você consultou com o doutor Aldo? Ele falou sim. Aí eu liguei para o médico, falei, doutor, vai liberar fulano? Ele falou, por quê? Eu falei, ele é maior do que eu, está com 69 quilos, ele não recuperou peso do último. É aquele tipo de gente que você ora para não pecar por inveja, porque o cara não engorda nem tentando. Enquanto alguns de nós não estamos tentando e estamos conseguindo. Meu médico falou, Luciano, as pessoas têm mais reserva de gordura do que aparentam, mas fica tranquilo, eu vou monitorá-lo de perto. Para encurtar a história, Rafael terminou com perto de 3% de gordura corporal. Parecia fisiculturista em competição, aquela pele fininha, mas nem ele conseguiu esgotar. Foi nesse momento que chamei meu médico e falei, doutor, vamos fazer as contas? Ele falou, é isso mesmo que você pensou. Jesus tinha que ser mais magro que o Rafael. Todos os médicos que eu sentei, que estudam jejum, que acompanham pessoas de jejum, eles me interrompem antes de eu terminar o raciocínio e dizem, não tem outra explicação, não tem outra lógica. Ele tinha que ser muito magro. Não há ângulo ou perspectiva que você avalie Jesus em que ele não seja um modelo. Então só isso já deveria ser suficiente para fazer eu e você repensar como estamos tratando o corpo. Pastor, então nós já podemos levantar e ir embora? Não, nós vamos deixar isso bem dramático ainda. Mas o ponto de partida tem que ser o modelo de Jesus. Quem está entendendo? Então me permita rapidamente compartilhar. Aproximadamente em janeiro de 2008, eu estava no auge da obesidade. Eu cheguei, meu recorde foram 153 quilos. E eu recebi a visita de uma pastora amiga nossa lá da Itália, que veio acompanhada de uma médica, uma discípula da igreja dela. Essa médica, apesar de italiana, falava bem o português. Quando ela me viu, ela regalou os olhos. Linguagem corporal fala muito. Mas ela não parou na corporal, ela mandou a verbal junto. Ela disse, pastor do céu, cada vez que eu lhe encontro, o senhor está maior do que da última vez. Ela falou, desculpa, eu sou médica, eu não consigo não falar. E já comecei, vamos até o fim. Ela me olha e disse, o senhor tem feito check-up? Para surpresa dela, que acho que esperava um sonoro não. Eu falei, tenho. Ela me olha e pergunta, quando foi o último? Ela deve ter pensado, uns 3, 4 anos. Eu falei, faz 2 meses. Ela falou, e aí? Eu falei, e aí que está tudo bem. Eu falei, e aí que está tudo bem? Pensa na cara de descrédito. Quando ela fez cara que não acreditava, eu já disse para minha esposa, amor, pega os exames. Tipo, vamos esfregar na cara dela. E quando minha esposa levantou pegar o exame, ela, não precisa pegar exame nenhum. Eu falei, só está fazendo cara que não está acreditando. Ela falou, pastor, se põe no meu lugar. Difícil acreditar que está bem, mas sua palavra vale mais que exame. Não vou olhar exame. Quando eu senti que estava com crédito, ela só começou a perguntar o que ela não quis olhar. Como é que está o colesterol? Como é que estão os triglicéridos? Como é que está a pressão? Como é que está o açúcar no sangue? E à medida que eu fui dando os resultados que realmente estavam bons, ela olha para mim, ela pergunta, foi mesmo um cardiologista que conduziu o check-up? Eu falei, foi. Ela falou, estou curiosa para saber o que ele falou no final. Eu falei, ele estava com uma cara assim que nem a da senhora, que não está feliz. A linguagem corporal e verbal dele, ambas, eram hostis. Ele pega o resultado, o envelope com o resultado dos meus exames, joga aquilo na mesa com força. Eu lembro daquele envelope rodando na mesa, batendo no meu peito. Não que o papel vá machucar, mas ele queria demonstrar a indignação dele. E ele fala desse jeito comigo, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Não era para com peso desse, está tudo bem. E dentro de mim eu estou resmungando, some de Deus. É nessa bobagem que eu vim bater hoje. Não falei isso para o médico, nem para a médica, mas aquela italiana me interrompeu. E ela solta uma frase, seria o início do processo. Ela falou, pastor, desculpa, eu vou discordar do seu médico. O senhor não está tendo sorte. O senhor só está ganhando tempo. Ela falou uma frase que nunca mais sairia da minha cabeça. Ela diz, o corpo é que nem cartão de crédito.
Primeiro o senhor gasta, depois vem a fatura. Ela falou, e o senhor está gastando pra caramba, está arrebentando tudo quanto é limite do cartão. Ela falou, me ouça, essa conta vai chegar, e vai chegar alta dentro de mim, está amarrado em nome de Jesus. Como se você pudesse sair gastando o cartão e depois amarrar a chegada da fatura. Gálatas 6,7 fala do plano natural e espiritual, gente. Tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. O que eu não sabia, que eu estava numa fase que os médicos chamam de health span, um intervalo de saúde. De perto dos 20 a perto dos 40, é a hora que você tem limite no cartão para gastar. Mas você não para pensar que a conta chega. Pensa no desafio, a gente convencer os mais novos sobre bons hábitos. Porque a maioria deles diz, nada a ver. Por que diz nada a ver? Porque eles não sentem que estão pagando nada. Ainda. Um ano depois da conversa com a italiana, minha pressão disparou, eu tive que começar a controlar com medicamento. Eu pensei, foi a maldição da italiana. Tipo, a culpa é dela, não minha. Um ano depois da pressão alta, veio a diabetes, chegou com força. Eu, assustado, quando vi essas duas condições, falei, eu tenho que mudar. E naquele ano, então agora já estamos em 2010, eu perdi 27 quilos. Eu despenquei de 153 para 126. Alguém me perguntou, pastor, por que parou de emagrecer aos 126? Falei, porque a pressão normalizou, a diabetes sumiu. Malandramente eu parei, pensando no objetivo alcançado, voltei a ter saúde. Não parei de pensar na época que estava gastando menos o cartão, mas ainda estava. Levou uns 3 anos e meio para Deus realmente conseguir mexer comigo, me fazer entender o que eu vim compartilhar com vocês. Esse processo foi em 2011, 12, 13, eu mudaria mesmo a partir de 2014. Em 2013, eu brinco que foi o ano da conspiração divina. Foi uma pancadaria, eu apanhava de todo lado e não tinha mais regra. Valia dedo no olho, mordida, cotovelada. Vinha amigo, vinha desconhecido, vinha gente falar em nome de Deus, vinha gente só dar conselho. Mas eu tive 3 conversas, que elas foram as mais desconcertantes. Pelo menos as que mais me chacoalharam. Mas antes de falar delas, que me ajudaram muito, a primeira coisa que Deus teve que trabalhar em mim e ajudar a mudar a minha mentalidade, é que normalmente antes de construir uma visão correta, às vezes a gente precisa que seja desconstruída uma visão errada. E o primeiro assunto que Deus mexeu comigo é o que hoje eu chamo de espiritualização exagerada. Você pode repetir isso comigo? Diga, espiritualização exagerada. Não, gente, como se você estivesse jantado, vamos lá, espiritualização exagerada. Pastor, esse negócio de repetir é espiritual, não, é só didático, é só para você lembrar mesmo. O que é isso? É aquela resmungada que eu dei na frente do médico dentro de mim. Some de Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que é espiritualização exagerada? Somos seres espirituais. Isso é inquestionável. Jesus diz em João 4,24 que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Se você tirar a realidade do plano espiritual, não sobra lugar para Deus, para o evangelho, para a salvação, para nada do que nós vivemos. Nenhum de nós vai negar a parte espiritual. Mas Jesus diz em João 3,6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ele não falou que você é um ou outro. O que ele estava tentando explicar é que nós somos tanto um quanto o outro. E muitas vezes a espiritualização exagerada é a gente querer fingir que é só um ser espiritual e não natural. O dia que você entrou nesse mundo, entrou num corpo de carne. O dia que você se converteu, foi regenerado, nasceu de novo, isso aconteceu no nível do seu espírito. Mas esse espírito recriado, ele vive dentro dessa embalagem, o corpo. Que em 2 Coríntios 5,1, Paulo diz assim, se a casa terrestre desse nosso tabernáculo se desfizer, e se desfizer, ele vai falar de encontrar o Senhor. Porque sem qualidade de vida e de saúde nessa embalagem, seu espírito não vai ter muito tempo ou poder de influência na terra. E Deus precisou trabalhar muito forte comigo algumas dessas questões. E aí eu comecei a perceber na Bíblia, orientações são muito pragmáticas. 1 Timóteo 5,23, o apóstolo Paulo diz ao seu discípulo, não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades no estômago. Romanos 15,4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito, até esse conselho. Qualquer comentário bíblico que você procurar, vai citar documentação antiga, registra a literatura antiga e dizer que a qualidade da água no lugar onde Timóteo estava não era boa. Isso só dá o diagnóstico, eu quero concentrar na proposta de conserto. Paulo tem um ministério de curas e milagres como pouco, mas não diz para Timóteo, a hora que eu triscar a mão na sua testa, você vai ser curado. Ele ensina sobre fé e oração como poucos, mas ele não está mandando Timóteo resolver com oração. Em outras palavras, está dizendo, meu filho, se você pegar certos alimentos que o Criador fez, que tem elementos, propriedades terapêuticas, e calibrar a sua alimentação, problema resolvido. Um dia eu comentei isso, tentando mostrar que tem um lado prático nas Escrituras, e alguém me questionou em voz alta na primeira fila, você não crê que Deus cura?
Eu falei, só exagera na espiritualização quem crê, gente. Quem não crê vai se garantir no natural. O problema é justamente de nós, o time que cremos. Eu não estou em absoluto negando o que Deus faz. Eu e minha esposa esse ano vamos completar quase 30 anos de casado. Então perto de 29 anos atrás, quando fazíamos a primeira mudança, eu peguei uma caixa pesada demais para carregar. E peguei sozinho, porque o povo que vem me ajudar na mudança, eu não queria que pegasse, porque nela estavam as louças, as cerâmicas, que era o xodó da minha esposa. Sabe aqueles presentes que você ganha, fica guardando o portal de visita, que nunca aparece, você que mora na casa mal usa? Estava tudo naquela caixa. Quando eu comecei a carregar, eu vi que eu não ia aguentar a caixa. Não é só que eu não ia aguentar a distância, eu não consegui andar muitos passos. A caixa começou a escorregar, meus dedos começaram a abrir, não tinha força para segurar aquela caixa. E quando eu vi que eu mesmo ia derrubar o que eu não queria que ninguém quebrasse, eu dobrei de qualquer forma, rapidamente, para pôr no chão. Do jeito que eu dobrei, eu vi o estalo. Eu não consegui levantar mais. O resultado, 2 hérnias de disco, que passaram a pinçar instantaneamente meu nervo ciático. Eu fiquei 15 dias sem levantar da cama, implorando ao ortopedista que me atendeu, que era da igreja, que me desse morfina. O que ele não atendeu, mas eu tentei. Com perto de um mês, eu estava andando com a perna assim. Eu puxava, arrastava ela com muita dificuldade, muita dor. E esse médico me disse, pastor, eu tenho que ser honesto contigo. Depois de rever todos os exames que o senhor fez e refez, de consultar todos os especialistas, eu tenho que te dar notícia, nem cirurgia resolve o seu problema. A coisa foi mais séria do que você imagina. E ele me diz assim, a menos que você me apareça com uma das histórias que conta no púlpito, o senhor vai ter problema de mobilidade o resto da sua vida. Eu olhei para ele e falei, o senhor vai ter história, vai ser minha testemunha. 6 meses depois, eu estava completamente curado. Porque como diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Não estamos negando que Ele cura. Vou fazer uma declaração inversa. Você está num ambiente onde o poder do Espírito Santo vai se manifestar e eu tenho certeza que pessoas serão tocadas com cura nessa noite aqui. Eu não acho, eu tenho certeza. Nós estamos num ambiente de cura. Só no departamento coluna eu tive pelo menos mais 2, 3 no total. O primeiro problema foi um peso que eu peguei para carregar. O segundo e o terceiro era o peso que eu carregava no corpo que gerou o problema. Na terceira eu estava travado numa cama, chorando de dor, impossibilitado de levantar, pedindo misericórdia a Deus. Quando o poder de Deus se manifestou, eu fui curado. Eu estou ali emocionado, agradecendo. Eu ouço o Espírito Santo falar comigo. Eu não vou suspender para sempre as leis da natureza em seu favor. Eu entendi o ultimato. É como se Deus estivesse falando, tu está de brincadeira. Eu vivo te socorrendo e você não para de esculhambar seu corpo. Ele não falou que era a última, mas quando ele diz, eu não vou fazer para sempre, eu não queria pagar para ver quando é que ia parar. Então isso me assustou e me fez repensar essa espiritualização exagerada. Deuteronômio 22:8, a Bíblia diz, se você fizer uma casa com terraço, andar superior, construa um muro de proteção em volta. O Senhor diz, para que você não seja culpado do sangue se alguém cair de lá. Gente, a Bíblia está cheia de orientações práticas, mas Deus, o Senhor não guarda o seu povo quando eles estão em casa. Imagina Deus dizendo, não quer dizer que vocês não devam se guardar. O próprio Satanás diz para Jesus, por que é que você não pula do pináculo do templo? Está escrito, e ele vai citar uma porção do Salmo 91, ipsis literis, como está lá, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, de maneira que você não tropece com seu pé em pedra. Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Basicamente o que Jesus nos mostra é que quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. Ele está dizendo, alto lá, Satanás, você citou uma porção de escritura, mas a aplicação que você está fazendo não condiz com o resto da Bíblia. A mesma escritura que diz que Deus oferece proteção, diz para não tentá-lo. Traduzindo, o fato de que Deus disponibilizou proteção por meio do ministério de assistência angelical não me dá, não te dá o direito de pular do pináculo do templo, em cima de um prédio, de uma ponte ou viaduto. Isso significa tentar a Deus. E aí o crente, se você pensar bem, vive na área da saúde, mais ou menos nesse sofisma que Satanás apresentou. Mas Deus cura, Deus dá saúde. E muitos de nós adotamos um estilo de vida que está tentando a Deus. Paulo diz em Atos 27:21, naquele navio que está para naufragar na ilha de Malta, senhores, era preciso terem me ouvido e não partir de Creta para ouvir esse dano, evitar esse dano e prejuízo. Eu brinco que Paulo faz um dos papéis da esposa no casamento. Eu não sei aqui em Santa Catarina, mas lá no Paraná, quando a mulher dá um conselho, o marido não ouve, a chance da história terminar com ela dizendo, eu falei, eu te disse, é enorme. Minha mulher desenvolveu uma habilidade, ela é um doce de pessoa, minha mulher não briga. Então, dependendo do que acontece, ela olha para mim e sorri. Toda meiga, feliz.
A boca dela não abre, ela está de boca fechada, eu não sei como ela consegue, mas eu ouço a voz dela dentro da minha cabeça. Eu falei, eu te disse. E se eu vou falar alguma coisa, ela diz, estou falando nada. Eu falei, você está, eu não sei como você consegue, mas você está, você sabe que você está. Paulo está dizendo, se vocês tivessem ouvido, esse dano e prejuízo poderia ser evitado. Eu já vi gente pregando, aquele navio tinha que naufragar, porque o povo de Malta precisava ser evangelizado. Você acha que Deus não tem outra forma de evangelizar aquela aí? Paulo tem uma revelação antes dizendo, não é para viajar. Depois, quando ele tem outra revelação, que o anjo aparece para dizer ninguém vai morrer, ele diz, era para ter me ouvido. Se tivesse me ouvido, tinha evitado. Gente, tem muito dano e prejuízo que poderia ser evitado, inclusive na área da saúde. Paulo diz em 1 Coríntios 11:31, por essa causa é que há muitos fracos, doentes e muitos que já dormem entre vocês. O dorme ali não era o sono, ele está falando de morte prematura. Ah, pastor, mas era a divina e soberana vontade do Deus eterno. É mesmo? Porque no verso seguinte ele diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Basicamente ele está dizendo, se muitos tivessem mudado o estilo de vida e o comportamento em questões naturais e na quebra de princípios espirituais, não estaria vivendo isso. Meu amigo, deixa eu dizer algo, o reino de Deus é construído de princípios que Ele estabeleceu. Todo princípio que você quebra, vai quebrar você. É uma questão de tempo. Qual a razão pela qual o profeta Jeremias anuncia 70 anos de cativeiro? A Bíblia diz que a terra cobrou os seus sábados. Todo descanso não respeitado à conta chegou depois, porque a conta sempre chega. E nós precisamos parar de espiritualizar o que não precisa. Quem está entendendo? Mas quando Deus começou a me corrigir, eu tive 3 conversas muito pontuais. A primeira delas, um amigo um dia me aborda e disse, Subirá, pelo amor de Deus, você tem que se cuidar, cara. Nós não podemos te perder cedo. Gente, ninguém conseguia me assustar com a conversa da morte. Um dia o médico tentou, quando eu estava no auge da obesidade, ele falou assim, você conhece alguém que tem pelo menos que tem o seu peso e pelo menos 70 anos de idade? Eu pensei um pouco, falei, não estou lembrando. Ele falou, pensa bem. Eu pensei um pouco mais. E falei, não. Ele falou, esgota seus relacionamentos, não precisa ser gente próxima. Até a hora que eu cansei, falei, doutor, não lembro de ninguém. Ele falou, não lembra porque não tem. Falei, emagrece até os 70. Ele falou, não, morre antes. Mas você acha que ele conseguiu me ajudar? Eu era do time que espiritualizava. Eu dizia, o crente não morre, é promovido e transferido. E eu não estava nem aí. Quando esse meu amigo começou a conversa, nós não podemos te perder cedo, eu lembro que eu dei um corte rápido, estilo faca tramontina. Já mandei 2 frases de Paulo em Filipenses 1. Para mim o morrer é lucro, partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O que eu não esperava foi o corte rápido que veio do outro lado. Ele diz, isso é a sorte de morrer. Eu olhei para ele e falei, como é que é? Ele falou, meu amigo, vai estudar estatística. Quem não se cuida com você acha que morre na primeira? Você acha que é que nem fez alusão ao painel elétrico lá de casa? Caiu o disjuntor, cabeça abaixo, o espírito partiu, está com Jesus, né? E está tudo resolvido. Ele falou, a maioria não dá essa sorte não. Vai sofrer numa cama, vai dar trabalho para os outros. Gente, pela primeira vez alguém me assustou. Porque eu nunca tinha pensado na outra possibilidade. Mas depois de ter me dado o choque, ele mandou a segunda. Falou, além de que é de uma covardia sem tamanho essa sua declaração. E o miserável ainda me remedou. Pai, que está com Cristo incomparavelmente melhor. Ele olhou para mim e falou, melhor para quem? Ele falou, só para tu, seu egoísta, seu covarde. E quer de sua mulher que vai ficar para trás? E seus filhos que você não terminou de criar? E o plano e o propósito de Deus que você não cumpriu? Então que se lasque o resto porque partir é melhor para você? Ele falou, se isso não é encarnação do egoísmo, da covardia, me diga o que é. Eu emudeci, eu nunca tinha pensado no resto. E ele mandou a terceira. Ele foi para o ensinador de Bíblia com você, parece que você não entendeu, foi nada de Filipenses 1. Até hoje não sei, Telmo, o que me ofendeu mais, me chamar de covarde ou egoísta ou dizer que eu não entendi Filipenses 1. Eu abri Filipenses 1 na hora para jogar na cara dele. Se você for rápido o endereço, abra comigo. Em Filipenses 1, o apóstolo Paulo diz, a partir do verso 20, o seguinte: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quando eu li o versículo 20, eu já percebi que eu nunca tinha entendido mesmo. Se você puder, repita comigo. Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Daqui a pouco eu vou dizer o que é engrandecer a Cristo no corpo, o que é glorificar a Deus com o corpo. Mas ele diz que o nosso estilo de vida tem que engrandecer a Cristo. E a maneira como vamos morrer também deveria engrandecer a Cristo. A maioria de nós não está vivendo de uma forma que engrandece a Cristo. E como consequência vai morrer de uma forma que também não engrandece a Cristo. Aí eu fui para o verso 21.
Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, eu só olhava o morrer lucro. Nunca tinha visto que antes vem o viver é Cristo. Ele não está só dizendo viver para Cristo, viver com Cristo. O viver é Cristo. Cristo é um modelo a ser reproduzido na nossa caminhada, na nossa existência. O que envolve, como falamos antes, cuidar do corpo. Aí você pode dizer que o morrer é lucro. Agora, alguns de nós não queremos viver Cristo e já pulamos não só como justificativa, mas até como escape do primeiro, vamos morrer logo e resolver isso de outra forma. Não faz o menor sentido. Verso 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, diferente de morrer, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Agora Paulo está dizendo, bateu uma dúvida. E eu preciso pensar bem qual será a minha escolha. Presta atenção que ele não está falando que a escolha é de Deus. A escolha é dele. Isso aqui é muito importante. Qual a escolha? 23. Estou cercado pelos dois lados. De um lado, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, verso 24, é mais necessário que eu continue a viver. Então Paulo diz, bateu a dúvida. Se eu partir, lucro. Partir, estar com Cristo, incomparavelmente melhor, mas só para mim. Se eu fico mais tempo e tenho mais fruto do meu trabalho, melhor para vocês todos. Ele diz, já não sei mais o que escolher. Eu estava empolgado com aquilo, mas honestamente isso cheira egoísmo. Paulo toma uma decisão, verso 25. Convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Traduzindo do céu, pode esperar. A partir desse texto que Deus me fez entender, a segunda verdade que eu quero destacar aqui. Se a primeira nós falamos de espiritualização exagerada, a segunda aqui é viva para cumprir o propósito. Você pode também repetir isso, não for pedir demais, só para te ajudar a memorizar, diga viva para cumprir o propósito. E de repente eu percebi quando li isso, quão distante eu estava de engrandecer a Cristo, quer pela vida, quer pela morte. Como eu disse, em 2013 foram 3 conversas mais marcantes. As 2 primeiras, usando a alegoria do boxe, eu diria que foi knockdown. É quando o lutador é golpeado, vai para a lona, mas não desmaia. Ele se recupera, ele volta a lutar. A terceira conversa seria knockout, que é quando o camarada vai para a lona e não levanta mais. Meu segundo knockdown, o primeiro foi essa conversa. Segundo, me apresentaram a um outro pastor, a gente não se conhecia. Supostamente, quando você está se apresentando a alguém, espera-se que você faça um esforço para ser simpático. O cara não fez questão nenhuma. A gente mal foi apresentado, ele me faz uma pergunta. Subirá, você já ouviu falar de um avivalista escocês chamado Robert Murray McCheyne? Falei, já, o cara chacoalhou a Escócia como poucos. Ele me cortava, não deixava eu falar. Conhece as frases, citações dele? Eu falei, algumas, citei uma no meu último livro. Conhece a mais importante? O pessoal miserável não me deixa nem falar. Você conhece a frase mais célebre? Eu falei, olha, não sei exatamente qual é. Ele falou, se não sabe, é porque realmente não conhece. Eu falei, miserável, está estreando uma ferradura nova aqui hoje. Ele falou, a frase mais célebre do McCheyne foi a que ele proferiu no Lei de Morte. Eu descobriria depois, estudando a biografia do McCheyne, que um dos ministérios que mais chacoalhou a Escócia morreu aos 29 anos de idade, não chegou aos 30. E a frase proferida por ele no Lei de Morte foi, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. E eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Basicamente ele está dizendo, porque não cuidei do meu corpo e da minha saúde, o plano de Deus está sendo sabotado. Pensa no segundo knockdown. Mas o nocaute está por vir. E aconteceu em novembro de 2013. As minhas andanças pelo Brasil, mas especialmente alguns países da Europa, me perguntavam muito se eu conhecia um pastor brasileiro chamado Paulo Canuto. De tanto me perguntaram, eu fui ficando curioso, queria saber quem era. Descobri que em novembro de 2013 nós dois falaríamos juntos no mesmo evento em São Paulo. A primeira noite, depois de eu pregar, eu lembro que os irmãos da igreja prepararam uma janta para os preletores do evento. Hoje não como mais depois de culto, na época comia muito e errado. Mas quando nós fomos para a janta, eu vi o Canuto segurando um prato daqueles que a gente chama de simbólico, que nem suja direito. Mas um pratinho de nada. E eu pensei alto, olhei para ele e larguei. Falei, está se cuidando. Mas lógico que eu não queria falar disso, gente. Eu estava quase 130 quilos, meu prato é uma montanha. Era só para um sorrir para o outro e a gente se apresentar, mudar de assunto. Só que a hora que eu larguei, está se cuidando, ele respondeu com uma pergunta. Quantos anos você tem? E eu pensei, deu ruim. E quando alguém com mais de 60 anos pergunta sua idade, ele vai dar sermão em você, filho. É fácil sem filtro da vida, já era. A hora que ele perguntou quantos anos você tem, eu acho que eu já estampei o desânimo no rosto de uma forma que ele percebeu. Eu lembro que faltava 1 mês e meio para eu completar 41, e eu já aumentei, falei 41. Ele olhou para mim e falou assim, estou perguntando sua idade.
Acho que ele viu o jeito que eu respondi. Porque foi quando eu tinha 44 anos de idade, ele falou, achei que você estava perto dos 40. Quando eu tinha 44 anos de idade, eu morri. Ele falou isso, eu falei, você o quê? Ele falou, eu morri. Eu estou pensando, como é que morreu? Está aqui na minha frente. Ele falou, eu tenho o laudo médico da minha morte. Ele apresentou a Eva, a esposa que estava do lado, falou, ela é minha testemunha. Ela me socorreu, me levou para o hospital. Eu comecei a fazer um monte de perguntas, porque não é todo dia que você conversa com alguém que já morreu. Já conversei com vários, eu faço muita pergunta. Para encurtar a história de subir, os médicos me reanimaram 5 vezes. Choque. Nas primeiras 4 eu voltei, na quinta eu não voltei mais. Falei, como é que você sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi em espírito saindo do meu corpo. Meu corpo está deitado na maca, em espírito eu estou em pé do lado de fora. Tudo que acontece naquela sala, a partir daquele momento eu assisti do lado de fora e minha versão bate nos mínimos detalhes com a do médico da minha esposa. Toda a conversa, foi falado, eu vi no relógio da parede, a hora que ele assinou meu laudo, está exatamente lá o que eu vi. Enfim, eu não vou gastar tempo com todos os detalhes que ele me deu, mas ele falou assim, e aí Jesus apareceu atrás de mim. Ele falou, pensa numa presença que não precisa de anúncio. É uma glória inconfundível. Quando ele apareceu atrás de mim, antes de falar qualquer coisa, ele falou, eu já sabia que era ele. Eu não sentia permissão de virar e encarar, mas eu já sabia que era ele. Como ele deu a deixa antes de falar, eu curioso já perguntei o que ele falou. Ele disse assim, ele chegou perto do meu ouvido e sussurrou a seguinte frase, você é um suicida. Eu estremeci, eu sabia para onde ia aquela conversa. O Senhor continuou e falou, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida. Mas falou para ele, você conseguiu abortar, no entanto, porque nunca cuidou do seu corpo. A hora que usou a frase, nunca cuidou do seu corpo, eu falei, para, você era gordo? Vamos falar rasgado comigo? Ele falou, não. A única coisa que eu estava bem era o peso. O resto estava tudo errado. O Subirá não dormia. Dormia de 2, 3 horas por noite. Sabe para quê? Fazer vigília. Toda noite era vigília, buscando a Deus e tendo encontros maravilhosos com Ele. Mas não tem corpo que sobreviva sem descanso. Ele falou, não me alimentava direito. Eu não me exercitava. Viajava a pregar sem me dar descanso. Eu fosse 44 anos, meu corpo entrou em colapso. Eu larguei a frase que eu aprendi com os amigos carioca, interjeição de espanto famosa deles. Caraca. Eu falei, caraca, ele faz assim com a mão. E me diz, calma que fica pior. Eu estou pensando, como é que pode ficar pior? Jesus te chama de suicida, disse que abortou o plano e o propósito da vida, para a vida que ele tinha, e vai ficar pior? Ele falou, ficou pior. Porque ele falou, Jesus me deu uma visão do que teria sido o enterro, o velório do dia seguinte. Foi o velório que nunca aconteceu, eu assisti em visão. Ele falou, está na minha memória como qualquer fato real da minha vida, porque a visão foi muito nítida. Ele falou, pensa numa coisa desconfortável ver o seu velório. Ele falou, eu vi o meu. Meu corpo arrumado no caixão, decorado com flores, amigos e familiares chorando, coroa de flores do lado de fora, aquele cenário que você como pastor está acostumado, ele me disse. Ele falou, então alguém chegava perto do caixão, estendia a mão na direção do meu corpo, na visão, e dizia assim, mas o Paulo era uma bênção. Por que será que Deus recolheu ele tão cedo? E na hora que fazia esse comentário, a pessoa na visão, Jesus continuava falando no ouvido dele, enquanto ele tinha visão. Além de abortar o meu plano para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Jesus diz, eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou. Mas agora as pessoas me julgam pela sua negligência. O chão sumiu debaixo do meu pé. Essa terceira conversa foi o nocaute. Eu levantei daquela mesa e eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção de novo. Eu falei, eu não sei como eu cheguei até aqui. Eu não sei porque eu nunca ouvi ninguém. Eu falei, mas é a última vez que o Senhor me corrige. Falei para Deus, nós dois sabemos que eu não vou mudar tudo da noite para o dia. Porque eu lembrava de Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, ninguém muda comportamento se não mudar os valores. É por isso que nós estamos numa cruzada tentando fazer o povo ler esses livros. Porque você não vai mudar a sua mente. Por mais que você saia daqui hoje tocado, emocionado, impactado, você não vai mudar a sua mentalidade, dando atenção uma única noite a esse assunto. Isso aqui tem prazo de validade, vai perder o efeito e o impacto daqui a alguns dias. A menos que você comece a processar e repensar o assunto. Então eu falei para Deus, não quer dizer que não vai mudar nada, uma mudança significativa, eu falei, eu preciso de tempo. Eu falei, mas o que eu te prometo, eu vou estudar a Bíblia, eu vou estudar material médico e científico, como eu nunca fiz. E assim que eu começar a entender essas coisas, eu realmente vou te dar toda a mudança significativa. Esse foi o grande ponto de virada daquela conversa, que começa 5, quase 6 anos antes com aquela médica italiana. Esse é o momento que eu me levanto e digo, meu amigo, eu não vou mais brincar com isso. Porque entendi algumas coisas. A primeira delas é que nós temos uma crença equivocada sobre o dia da morte.
Aliás, uma crença que a maioria de nós antes de converter já tinha, depois converteu. Não é que isso foi fundamentado pelo entendimento bíblico. Agora, depois de convertido, a gente tenta arrumar versículo para justificar o que a gente acreditava. A maior parte das pessoas acredita que todo mundo tem dia e hora marcado para morrer. A frase que eu mais ouvi em velório, em 31 anos de pastorado, obviamente depois de meus sentimentos, meus pesos, a minha frase mais falada, da boca de crente ou não crente: pois é, quando chega a hora de alguém, não há nada que possa ser feito. Honestamente, eu não sei dizer quantas vezes eu li a Bíblia depois da conversa com o Canuto, de Gênesis a Apocalipse, só olhando esse assunto. Mas foram muitas, muitas vezes, versículo por versículo. Do início ao fim, eu posso lhe garantir que a Bíblia não sustenta essa crença equivocada. Pelo contrário. Eclesiastes 7,17 diz: não seja demasiadamente justo, nem seja tolo. Depois de repreender o comportamento tolo, vem a pergunta: por que você morreria antes do tempo? Outra tradução: porque morreria antes da sua hora. Ah, pastor, mas se tem uma hora ideal, não inflexível, porque senão alguém não poderia morrer antes. Se morre antes, não tem hora inflexível. Se tem hora inflexível, não morre antes. Paulo escreve aos Efésios, cita um dos 10 mandamentos, diz: se você honrar pai e mãe, vai prolongar os dias. Se dá para aumentar, não tem hora marcada. Se tem hora marcada, não dá para aumentar. Eu não vou gastar tempo nisso, mas para os interessados, no livro tem um capítulo inteiro chamado O Céu Pode Esperar. É só a teologia do dia da morte, do nível de responsabilidade que nós temos. E nós precisamos entender que está em nosso poder fazer escolhas. Alguns estão escolhendo partir cedo. Não porque estão literalmente se matando, mas estão negligenciando de tal forma a maneira como cuidam ou não cuidam do corpo, que estão antecipando isso. Outro dia eu vi alguém tirando o que eu falei do contexto. Não, Subirá falou que se você não comer direito, nem vai para o céu. Eu falei: não, talvez você vá para lá mais cedo. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando da duração da embalagem. Vocês estão aí? Então o que eu e você, em essência, precisamos entender? Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 19. O apóstolo faz uma pergunta que eu tomei a liberdade de classificar como retórica e sarcástica. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? Que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? É sobre o que chamar de retórica e sarcástica, que Paulo sabia, que os coríntios sabiam que o corpo era templo do Espírito Santo. Pastor Luciano, como é que o senhor sabe que Paulo sabia, que os coríntios sabiam que o corpo era templo do Espírito Santo? Porque ele já falou isso na mesma epístola, gente. 1 Coríntios 3,16, ele diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. O verso 17 diz: se alguém o destruir, Deus o destruirá. Traduzindo, nenhum de nós tem direito de esculhambar o corpo ou acreditar que não vai ter prestação de contas. Só que agora, além de perguntar o que era óbvio, ele pergunta: vocês não sabem que vocês não sois de vós mesmos? Não pertencem a vocês mesmos? E aí, depois de fazer a pergunta, ele entra com uma conjunção explicativa, a palavra porquê. Falar porque é uma palavra de ligação entre um raciocínio que está sendo construído e a conclusão a que se chega. E no verso 20 ele diz: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é redenção, gente. A obra de Jesus na cruz não foi só um ato de perdão. Efésios 1,7 diz que nele nós temos a redenção. Se Paulo está usando a alegoria da redenção, para você entender a aplicação, você tem que entender o que é redenção. Redenção era parte da lei de Moisés no Antigo Testamento. Era literalmente uma transação comercial, o resgate de uma propriedade. E o que a Bíblia está enfatizando é que na cruz Jesus nos comprou. O apóstolo Pedro escreve e diz: não foi com prata ou ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste dos pais, mas com precioso sangue de um cordeiro sem defeito, conhecido na verdade antes da fundação do mundo e agora manifesto por amor de vós. Adoração que João contempla em Apocalipse 5,9, cantava um cântico novo, dizendo: digno o cordeiro de abrir o livro com seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. Se você entender o que é redenção, que é um ato de compra, você tem que entender a consequência. Ela faz de Deus o dono e faz de nós a propriedade. 1 de Pedro 2,9, vocês são propriedade exclusiva de Deus. Se você entende redenção e a consequência faz de Deus o dono, você a propriedade, você tem que entender a resposta prática a ser dada a isso, que na teologia nós chamamos de mordomia cristã. O que é mordomia? Gerência. Em todas as parábolas que Jesus fala de mordomia, ele fala de algo sendo entregue a alguém
que não é o dono daquilo, mas que vai prestar conta ao dono depois. O pouco que a gente fala de mordomia cristã na igreja, o pouco, é na área de finanças. Mas vale para tudo. Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. A palavra traduzida herança é propriedade. Ou seja, os filhos não são nossos, são dele. Um dia nós vamos prestar conta a Deus sobre como criamos os filhos que ele nos permitiu criar. E deixa eu te dizer algo, o corpo não é seu. E você não tem direito de fazer o que quer. A Bíblia está dizendo, você não é seu dono. Quando eu era pequeno e a gente queria enfrentar pai ou mãe em alguma decisão, dizia, ei, quem você pensa é, você não é dono nem do seu nariz. Eu vim te dizer hoje o que meus pais diziam, você não é dono nem do seu nariz. Você não é seu dono, você foi comprado. E aí o texto diz, então glorifique a Deus com o seu corpo. Quer glorificar a Deus com o corpo? Ah, pastor, certeza que a dança no louvor e adoração. Não é esse o contexto. Embora isso possa ser uma parte, nem de longe é o que Paulo está trabalhando. Qual o contexto? 1 Coríntios 6, 18. Eu li o 19 e o 20. 18 diz, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então, se você olhar os capítulos anteriores, Paulo diz, o corpo não é para a imoralidade, é para o Senhor. Então você tem que usar o corpo de acordo com o propósito do Criador e Redentor do corpo. Então você não tem direito de pegar esse corpo e jogar na lama da imoralidade. Porque o corpo não é seu e o dono não criou e nem projetou o uso do corpo para isso. Gente, não é difícil de entender isso. Entendi isso aos 15 anos de idade. Recém-batizado do Espírito Santo, meu coração pegando fogo. Eu ali adolescente lendo esse texto. Isso entrou no meu coração de tal forma que eu fiz a Deus uma promessa. Falei para Deus, nunca esse corpo vai conhecer imoralidade. Eu vou te honrar. E cumpri minha promessa uma vida inteira. Mas aos 41 anos de idade, depois da conversa com o Canuto, eu começo a me perguntar, é só isso? E com a palavra só, não estou desmerecendo a importância de fugir da imoralidade. Falando só no sentido de exclusividade de aplicação. Glorificar Deus com o corpo é só isso? E eu volto para 1 Coríntios 6 e eu percebo que antes de Paulo falar no versos 8 de moralidade, no 13 ele está falando de alimentação. O estômago é para os alimentos para o estômago. O que me fez questionar, então isso também não se aplica na lógica final de glorificar Deus com o corpo? E não só a gente pode responder que sim pelas regras de interpretação bíblica, mas em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, a Escritura diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se você puder, repita comigo, fazer tudo para a glória de Deus. Agora, o tudo é qualquer coisa, mas começando de comer e beber. E eu descubro chocado aos 41 anos de idade que eu nunca comi ou bebi para a glória de Deus. Pelo contrário, era uma desonra. O primeiro choque que eu tive foi entender que a alimentação não está relacionada só com a saúde, mas com a vida espiritual. Qual foi a primeira área de tentação e queda lá no Éden? Comida. Porque Esaú vendeu o direito de primogenitura por um prato de comida. Números 11 fala que aquela geração que Deus tira da escravidão do Egito com mão forte, sinais e prodígios, milagres, ficou com saudade de voltar para lá, por causa do quê? Da comida. Qual foi a primeira área de tentação de Satanás para Jesus no deserto? Transforma as pedras em pães. Ah, pastor Luciano, mas Cristo, o último Adão, não cedeu, ponto para ele. Ao diabo atacar na mesma área e remete à máxima do futebol. O time está ganhando, mexe. A estratégia está funcionando, para que mudar? Eu era ainda garoto, eu lembro da minha mãe voltando indignado do médico, porque o médico que não era crente, deu sermão nela, a mulher do pastor. Falou, vocês crentes não fumem e não bebem, mas come que é um negócio. Gente, eu descobri andando no Brasil todo falar do assunto. O pessoal me fala em quase todos os estados que essa experiência está sendo vivida em todo lugar. Quando eles vão contratar um buffet de festa para fornecer comida para alguma festa, e o povo descobre que é festa de crente, cobra mais. Porque eles falam, vocês dão prejuízo, vocês não dão lucro não. Você ficaria assustado ao constatar e descobrir que tem mais gente morrendo no mundo pelo excesso da comida do que pela fome. Isso é um escândalo, mas é verdade. Nós vamos ter que mudar. A primeira coisa que eu tive que mudar foi a quantidade de comida. E o primeiro texto que Deus me fez descobrir, que parece que eu li a Bíblia e nunca enxergava, Eclesiastes 10, 17, feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, não toda hora, para refazer as forças, nutrição inteligente, e não para se banquetear. A doutrina bíblica, a comida não é só fonte de nutrição, ela também é deleite. Senão Deus não tinha nos dado paladar, e alguns de nós temos superpoderes no paladar.
A Bíblia nos fala de agradecer a Deus não só antes de comer. Você sabia que a Bíblia também fala de louvar depois? Deuteronômio 10:8. Vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor, seu Deus. Eu estou louvando Deus até agora pelo almoço. É o tipo de coisa assim que eu agradeço antes, durante, depois. O que a gente não pode é toda a refeição ser banquete. Tem gente que acorda, o café da manhã é um banquete, o lanche do meio da manhã é um banquete, o almoço é outro banquete, o lanche da tarde é outro banquete, a janta é um banquete, a cena de dormir é outro banquete, a conta não fecha. E nós temos uma epidemia mundial de algo que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, classifica como doença. Obesidade é doença. É difícil os médicos estarem unânimes de acordo com alguma declaração da OMS, mas essa ninguém discorda. Não é uma doença de faltas, ela é bem mais uma doença de excessos, de resistência. E os problemas vão se acumulando. Eu demorei para entender isso. Quando o povo pegava no meu pé, achava que estava preocupado com a estética e não com a saúde. Um dia eu estou lendo 1 Timóteo 5,16, que fala sobre quais viúvas a igreja iria ou não sustentar. E Paulo termina dizendo assim: para que a igreja não fique sobrecarregada. Então as viúvas tinham familiares, a família ia cuidar. E a igreja, enquanto família da fé, só ia cuidar das que não tinham. Por um motivo simples. Quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo falou comigo: nenhuma sobrecarga é sábia. E eu lembro que eu pensei: uau! Só que achei que ele ia falar comigo alguma coisa da igreja, do ministério. Na hora o Espírito Santo falou: nem só sobrecarga de peso é sábio. Eu não sei como eu nunca entendi isso antes. Mas de repente meus olhos se abriram. E eu entendi: peraí, você vai construir um prédio, uma estrutura de andares e peso maior do que o alicerce pode suportar. O que é que vai acontecer com o prédio? Vai desmoronar. É por isso que engenheiros calculam meticulosamente carga e sobrecarga, porque nenhuma sobrecarga é sábia. Você bota num automóvel mais peso do que ele foi desenhado pelo fabricante para suportar. Não importa se estão falando de um carro de passeio, de um utilitário que vai de caminhonete ou caminhão. O que vai acontecer com ele? Duas coisas nessa ordem. Primeiro, você arrebenta a suspensão. Se insistir, inutiliza o carro. Eu já estava na fase que eu tinha arrebentado toda a suspensão, joelho, coluna, ombro, tudo que você imaginar, por causa do sobrepeso. Não há ângulo ou perspectiva que justifique. E eu vou repetir o que eu falei antes: não vim te julgar pelo seu passado nem pelo seu presente, mas eu vim te apresentar uma nova proposta de futuro. Há inúmeras razões pelas quais a gente deixa a maionese desandar e perde o controle do peso. Outro dia um chegou para mim e falou: pastor, mas 153 quilos, como é que o senhor conseguiu isso? Eu falei: 1 quilo de cada vez, não dormi magro, acordei desse jeito. Você engorda um pouquinho, acostuma, mais um pouquinho, acostuma, mais um pouquinho, acostuma. E como eu estava na fase do Health Span, a conta não estava chegando, ninguém me convencia de que não estava bem. Até que deixou de ficar bem. Um dia eu fiz um exame do coração. E o médico mostrou no exame de imagem o quanto meu coração estava aumentado, hipertrofiado em relação ao coração normal. Eu fiquei apavorado, falei: eu estou doente? Ele falou: não, nesse momento seu coração é o músculo mais bombado do seu corpo. Ele falou: é o único que trabalha. Ainda tirou onda comigo assim. Falou: está trabalhando que nem um doido. O problema é que ele vai ficar bombado até não aguentar mais. A maioria dos obesos de longo prazo, gente, não importa o tanto de obesidade. É lógico que o tanto afeta o tempo. Mas vão ter problema de insuficiência cardíaca. Nós não podemos brincar com isso. Os hormônios viram uma bagunça. Insulina é a primeira delas. Por isso que obesidade e diabetes estão relacionadas. Eu tive que mudar. Mas pastor, foi só a quantidade? Não, comecei pela quantidade. Mas depois Deus começou a me fazer entender que nós temos que prestar atenção na qualidade dos alimentos. 2 Reis, capítulo 4, de 38 a 41, diz que Eliseu chega em Gilgal, havia fome na terra, ele dá uma ordem a um dos discípulos: prepara um cozido para os filhos dos profetas. O rapaz vai lá, diz a Bíblia que ele encontrou uma trepadeira silvestre, cheia de fruto. Como sabemos cheia de fruto? Porque a Bíblia diz que ele não levou na mão, diz que ele encheu a capa com eles. Numa época de fome, gente, escassez de alimento. Esse menino não parou para pensar. Ou se pensou, foi assim muito subjetivo. Ou foi muito crente pensando provisão divina, ou foi muito carnal pensando dei sorte. Ele não parou para pensar: por que ninguém está comendo isso? E o texto diz que ele encheu a capa de colossíntidas. E o texto bíblico termina dizendo: visto não saber o que eram. O dia que Deus me chamou a atenção para isso, fui estudar o que eram as colossíntidas. E os comentários bíblicos, citando literatura antiga, diz que as colossíntidas, em pequenas quantidades, elas tinham propriedade terapêutica, laxante para o intestino. Mas em grande quantidade não remetia só a vulga, a diarreia. Elas eram altamente tóxicas e produziam sangramento intestinal até a morte. Aí você vai entender por que alguém grita: morte na panela. Se tivessem comido sem uma intervenção, todo mundo tinha morrido.
E o dia que eu estou lendo esse texto, o Espírito Santo pergunta: por que a morte foi parar na panela? Eu falei: ignorância do cozinheiro. Botou veneno lá, sem saber. E na hora o Espírito Santo me perguntou: e quanto à ignorância de vocês? Não está botando hoje morte na panela, no prato e no corpo de vocês? E eu emudeci, falei para Deus: não vou nem tentar responder, porque eu mesmo sou tão ignorante que eu não sei. Oséias 4,6 diz: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eu falei para Deus: mas eu vou estudar nutrição como eu nunca fiz na vida. Gente, é assustador parar para pensar que a maioria de nós não come alimento. A gente vive de produto alimentício. E há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Lembra da história do Canuto que eu contei antes? Eu parei na hora de falar a minha promessa para Deus. Mas deixa eu terminar a história dele. Ele disse que na hora que teve a visão do velório, o Senhor terminou de falar aquilo, ele usou a lógica e falou: Senhor, você não foi a lugar nenhum, não foi para o céu, para lugar nenhum, ainda estou aqui. O Senhor está me mostrando e falando essas coisas. Ele perguntou: vou ter uma oportunidade? Jesus disse: vai. Ele falou assim: eu prometo me cuidar. Por que ele me contou essa história? Porque quando eu apontei para o prato e falei: está se cuidando, ele quis que eu soubesse que era uma promessa que ele fez para o próprio Jesus. Jesus falou para ele: eu sei que você vai cumprir a promessa. Isso não significa, no entanto, que você não vai colher o que plantou. Ele falou: você ainda vai sofrer no hospital e na mão dos médicos. Sua recuperação vai ser lenta. Isso terá um poder didático enorme para te ensinar a cumprir a promessa que você está me fazendo. Mas na hora dele voltar para o corpo, Jesus deu o que eu chamo brincando de o último santo, #fica a dica. Jesus falou para ele: priorize o alimento que eu criei, não o que o homem faz. Foi só depois desse comentário que eu fui reparar textos bíblicos, como 1 Timóteo 4,4. Pois tudo que Deus criou é para ser recebido com ações de graças. É abençoado e santificado pela oração e pela palavra. A maior definição de alimento é o que Deus criou. Meu médico diz que a gente tem que desembalar menos e descascar mais. A maioria de nós não tem noção de quanto aditivo químico consome, gente. Corante, conservante, saborizante, aromatizante. Além de toda a lista dos antes, a indústria alimentícia está apostando alto nos realçadores de sabor. Seu corpo não sabe o que faz com tanto derivado de petróleo que você encontra naquilo que você come. Nós nunca tivemos tanto problema na tireoide como temos nos últimos anos e décadas. Por quê? Porque seu corpo, nessa confusão dos derivados de petróleo, não sabendo o que é, interpreta como se fossem hormônios. Hormônios são lipossolúveis, armazenados e dissolvidos em gordura. E o que não falta no corpo da gente é gordura. Nós estamos criando uma bagunça. As doenças autoimunes dobram no mundo a cada 5 anos. Dobram a cada 5 anos. Não me diga que é só o poder de diagnóstico. Todos os cientistas da longevidade hoje são unânimes. Se nós não voltarmos a comer como os avós e bisavós da gente, nós vamos se arruinar muito depressa. E a coisa está andando mais rápido do que você imagina. Eu estava lendo o material de um dos maiores neurologistas do mundo. Esse camarada estava dizendo que nós estamos vendo não só de Alzheimer, mas de outras demências de idosos e autismo de crianças como nunca antes. Ele falava assim: isso é só a ponta do iceberg. O que está vindo por aí será assustadoramente devastador. Ele diz: os maiores causadores, açúcar e glúten. O Alzheimer já está sendo chamado pelos médicos da área de diabetes tipo 3. Gente, não faz sentido o alto consumo que nós temos de açúcar. Existem poucos alimentos tão pobres em nutrição e tão carregados de malefício para o corpo como o açúcar industrializado. E nós comemos muito. Quando Jesus queria um doce, passava na figueira e pegava um figo, saía comendo. Hoje nós adotamos a necessidade da glicose e a gente adapta e muda isso sem ter noção do que estamos fazendo. O que nós temos de diabetes? Antigamente a preocupação era só cáries e diabetes com açúcar. Hoje, cada dia que passa se descobre mais áreas de malefício. Por exemplo, seu intestino, ele produz mais hormônio do que seu próprio cérebro. É o órgão principal para garantir sua imunidade. E ele tem mais bactéria do que seu corpo tem célula. Mas tem bactéria boa e ruim, é o que a gente chama da macrobiota, o equilíbrio da macrobiota. Se você come açúcar, você está alimentando as bactérias ruins. Você come fibra, e é por isso que os antigos, os avós, a gente dizia: coma salada, meu filho. Você está alimentando bactéria boa. As porcarias que a gente tem comido, elas não trazem só o dano direto ao corpo. Elas estão derrubando todas as paredes de proteção, de imunidade que nós deveríamos ter. A maior parte das enfermidades hoje tem desordem, tem origem em desordem alimentar. E a gente pode corrigir isso comendo direito. Se você faz lá um check-up de saúde, descobre que tem no CA lá um marcador, um indicador tumoral de alerta.
E o médico percebeu, tem sinal de tumor no corpo. Próximo passo, exame de imagem. Sabe o que ele vai pedir? Um PET scan. Sabe como é feito o PET scan? Eles vão te dar para beber glicose radioativa. Por que você bebe a glicose radioativa? Porque o exame é de imagem, e se ela não for radioativa não aparece na imagem. Mas qual é a ideia de acompanhar a glicose num exame para saber onde está o câncer? Porque eles vão acompanhar o movimento da glicose, que ela vai concentrar no lugar das células cancerígenas. Porque células cancerígenas se alimentam de açúcar. Então, se você não tem o problema, me diga qual a razão de brincar com ele. E se já tem, para que alimentar o monstro? Eu não estou dizendo que você não possa comer nada. Mas assim, o alto consumo que nós temos é absurdo. Agora, como eu disse, não significa que se você comer essas coisas, você não vai para o céu. Talvez vá para lá mais cedo. Mas nós vamos ter que se cuidar. Eu não tenho tempo para falar do que nós falamos nos livros aqui, mas nós vamos ter que cuidar da alimentação, gente. Ah, pastor, outro dia um falou para mim, eu não tenho nem tempo para pesquisar essas coisas. Puxei o celular da mão dele, que já estava desbloqueado. Eu mesmo abri um aplicativo, mostrei para ele quanto tempo ele gastava, em média, em redes sociais por dia. 3 horas. Falei, 3 horas cuidando da vida dos outros, mas não tem tempo para descobrir o que é saudável. Agora olhar a rede social virou pecado. Falei, não, mas você cuidar da vida dos outros 1h30, só 1h30 para você descobrir mais sobre saúde. E você vai viver bem mais para cuidar da vida dos outros por 1h30 mais tempo. As pessoas levam tudo só por pecado. Não é pecado, estamos falando de inteligência. Aliás, se você puder, anota aí em algum lugar. @metanoia-saúde. As redes sociais, que incluem Instagram e YouTube, do Ministério Doutoral de Márcio, sua esposa Cristiana. Você vai encontrar muito material educativo, instrutivo nessa área de saúde. Desde alimentação, exercícios, explicações, assim, sobre tudo que você imaginar, de graça. Não precisa gastar um tostão. Você também pode anotar aí, metanoiasaude.com.br. No site tem toda a informação das redes sociais agregadas e até um pouco mais. Comece a separar um pouquinho de tempo para entender. Honestamente, enquanto eu não entendia o quão errado era a minha alimentação, eu não tinha ânimo nenhum para corrigir. E onde hoje está a minha empolgação? Observar resultado, gente. Quando eu mudei quantidade de alimento, eu perdi peso. Quando eu mudei qualidade, eu saí dos marcadores de inflamação para os de saúde. Quando eu passei a descansar, descanso é um dos capítulos do livro, e descanso na Bíblia não é sugestão, é ordem. Eu saí dos índices altíssimos que eu tinha dos marcadores de estresse. Porque cada área que você arruma vai gerar um tipo de agrupamento. Quando eu comecei a me exercitar, e foi a última coisa que eu arrumei na minha vida, faz 4 anos apenas que eu estou me exercitando, eu alcancei melhores de saúde que eu não tinha antes. Há 1 ano atrás, quando lançamos os livros, eu estava voltando de um jejum prolongado, e meu médico, eu comentei hoje de manhã, o pessoal que me vira ao avesso, né? São cerca de 60 a 70 tipos de exame de sangue diferente, fora os demais, que a gente faz antes e depois do exame. Como eu tinha que fazer uma bateria de exame muito completa, minuciosa, ele me chamou e falou, olha, não vamos avaliar só o resultado de agora. Eu estou te mapeando há 10 anos, já faz 11 que ele me acompanha, na época era 10. Ele foi mostrando a evolução, olha isso aqui, quando você mudou a quantidade de peso, de comida, perdeu peso. Quando mudou a qualidade, saiu dos marcadores de inflamação. Quando passou a dormir, isso. Quando implementou cultura de jejum, saiu de resistência insulínica. Ele vai passo a passo. Mas ele falou, você tem um grupo de melhoras, só está presente há 3 anos. Eu fui até 3 anos atrás, dos 10, você ainda tinha gatilhos de derrame e infarto armados. Por mais que viesse melhorando a saúde. E ele mostrou um resultado, todo vermelho. Falou, isso aqui é a sua avaliação. Olha você hoje, tudo verde. Você está completamente blindado no seu sistema cardiovascular. Ele falou, eu nem te peguei no auge, te peguei na fase 2, lá dos 126 quilos. Ele falou, olha isso aqui, você perdeu 35 quilos de gordura corporal. Olha quantos quilos de massa muscular você ganhou. Mas ele mostrou um resultado que eu achei impressionante. Eu nem sabia que tinha exame para isso, nem que ele fazia comigo. Ele falou, olha a melhora da elasticidade das suas artérias, em especial a aorta. Eu falei, isso é mensurável? Ele falou, e muito. Ele falou, hoje não tem a menor chance de você ter um AVC, ter nenhum problema cardiovascular. Ele viu que eu fiquei quieto, pensativo. Ele falou, o que foi? Eu falei, o senhor tem certeza que exercício? Ele falou, Luciano, isso é ciência. Onde se muda o comportamento, você mudou, você tem os resultados que nós estamos averiguando. Eu ainda continuava quieto e pensativo. Ele falou, está tudo bem. Eu falei, doutor, meu pai morreu aos 63 anos de idade, homem de Deus.
dissecção da horta. Eu falei, o senhor está me dizendo que se o velhinho malhasse metade do que eu malho hoje, ele poderia estar hoje vivo, cuidando dos bisnetos? Ele falou, não vou responder só como médico, vou falar um pouco como pastor. Salvo algum mistério divino, muito provavelmente. Mas ele olha para mim e fala, para ter morrido de dissecção da horta, nunca levou a sério a pressão alta, acertou em cheio, e provavelmente era do time do futebolzinho de uma vez por semana. Quando ele falou disso, também acertou em cheio. Falei, qual é o problema do futebol de uma vez por semana, doutor? Nós somos anti-sedentarismo. Ele falou, pois é, mas um único dia de futebol por semana não dá condicionamento físico, dá uma falsa sensação. E os homens vão para o esporte de competição, medir força e testosterona. Corre botando o coração no limite, achando que estão bem e não estão. Foi o futebol de uma vez por semana, está matando mais gente do que a gente imagina. Pastor, o senhor quer acabar com o futebolzinho de uma vez por semana? Não. Quero que você faça alguma coisa a mais para jogar uma vez por semana mais tempo. Mas não pode fazer só isso. Muito dano e prejuízo desnecessário, gente. Eu estou com 52 anos, mas eu comecei cedo no ministério. A maioria dos meus colegas de ministério estão de 60 a 70. Eu não estou gostando da forma como a maioria está terminando. Eu me recuso a terminar dessa forma. Aliás, minha vida mudou drasticamente nos últimos anos. Você lembra de quando Caleb chega para Josué e diz, eu quero aquele monte de herança? Eu fico imaginando a cara do Josué, olhando para o Caleb, 85 anos de idade, dizendo, tu quer briga ainda? Ainda quer guerra? O que o Caleb respondeu? Minha força para guerrear a mesma de 45 anos atrás. Hoje em dia a ciência faz a distinção entre idade cronológica, sua data de nascimento, e biológica, o seu estado por dentro. O que ele está dizendo é a idade cronológica 85, biológica 40, filho. Hoje em dia nós estamos mudando. O cara chega com 40 na cronológica, com 85 de biológica. Gente, eu não estou exagerando. Com 41 anos de idade, quando o doutorado começou a me acompanhar, a idade biológica era de mais de 70. Hoje, aos 52, ela retrocedeu para 35. Eu tenho mais disposição aos 50 do que eu tinha aos 30. Com a diferença que não tem mais dor nenhuma no corpo. Qualquer um de nós pode virar o jogo. Qualquer área que eu falar de cuidado do corpo, eu conheci pouca gente que fosse tão esculhambada em tudo isso como eu. Mas entendeu o que a Bíblia diz. Me fez ter um outro posicionamento. Mas a parte boa é que além da decisão de honrar e glorificar o Criador e Redentor do meu corpo, de viver para cumprir o propósito, eu passei a ter uma qualidade de vida completamente diferente. E o melhor, eu tenho ouvido médicos, nutricionistas, profissionais da saúde, do esporte, no Brasil todo onde eu prego, a turma diz, pastor, glória a Deus que o senhor se converteu nessa área, porque o senhor era um péssimo exemplo. Muitos deles diziam, pessoas que nós chamamos a atenção usavam o senhor como desculpa. Eu falei, agora o senhor está tirando isso dele. Eu falei, aleluia, que saia da minha conta. Eu acredito de todo o meu coração que esses dois princípios, a decisão de honrar e glorificar o Criador, viver para cumprir o propósito, serve para todo mundo. Pastor, eu posso ter motivos pessoais? Pode. Meu médico, no início da carreira dele, se matando, trabalhar, fazendo um plantão atrás do outro, um dia o Espírito Santo perguntou, até quando você vai continuar investindo no futuro marido da sua futura viúva? Pense na frase que deu o resultado. Pastor, o senhor tem algum motivo? Eu tenho. Quando eu estava enroscado nos 126 quilos, o irmão da igreja falou, pastor, o senhor cogitaria fazer uma bariátrica para resolver o resto? Eu falei, não só cogitaria, estou orando por isso. Aí ele chega para mim e fala assim, já ouviu falar do doutor fulano de tal? Era o bambambam da nossa cidade na época. Procedimento inovador e a gente do Brasil todo. Falei, já. O que eu acho de fazer com ele? Falei, tá maluco, filho? Ali é só no particular. Eu não tenho dinheiro nem para consulta, o que dizer a cirurgia. Ele falou, se eu falar, o senhor pode fazer de graça? Eu falei, pegadinha. Ele falou, não. Eu sou conhecido do médico, fui falar com ele. Convenci esse médico que nos próximos anos o senhor será um conferencista mais conhecido do que é. Perguntei se ele não queria te usar de garoto propaganda. Ele topou. Pré-cirúrgico, cirúrgico, pós-cirúrgico, tudo de graça. Acompanhamento do médico, psicológico, nutricional, remédio, tudo 0,800 na faixa. Falei, vou ter que pregar usando a camisa do patrocinador? Ele falou, não. Onde te perguntar e o senhor se sentir confortável, responda. Eu, para parecer crente, falei para ele, me deixa orar. E fiz cara de paisagem. Só que a hora que ele saiu, eu, meu Deus! Eu estava te pedindo isso, não teria a menor condição, não fui atrás, caiu no meu colo, só pode ser o senhor, obrigado. Estava agradecendo, nem perguntando para Deus o que ele queria. O Espírito Santo falou comigo, você cogitou ser o garoto propaganda dele, não o meu? Eu levei um susto, falei, estou te entendendo. O cara tem uma bariátrica para vender, o senhor não tem nada para vender. O Espírito Santo falou, para vender não, para entregar sim.
for as coisas que eu estou te corrigindo e você ainda nem absorveu, nem mudou o que deveria, não são para parar em você. Parte de uma mensagem que eu estou te confiando. E para poder pregá-la, você tem que ser o primeiro a viver para ter autoridade. Eu só pensava, perdi a bariátrica. Acabei de ganhar, perdi, foi-se. Pastor, o senhor é contra? Não necessariamente, mas eu acho que tinha que ser o último recurso, não o primeiro. Até porque não adianta você resolver só alimentação. Vai ter que aprender a dormir, descansar, vai ter que aprender a se exercitar. Você não vai consertar a sua saúde mexendo numa área só. E eu tive que fazer tudo isso. Então o filho foi 60 quilos embora na raça. Aprendendo a comer menos, aprendendo a comer certo, aprendendo a dormir, aprendendo a exercitar. E eu não posso mais voltar atrás. Esse dia falou, pastor, cuida para não engordar. Eu falei, filho, não tem mais volta. Eu fiz um contrato pro resto da vida com Deus. Eu tenho que sustentar a mensagem. Eu tenho que ter qualidade de vida. Mas eu tenho um quarto e último motivo. Eu termino provocando você a pensar nisso. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Quantos aqui são pais? Pais e mães? Próxima pergunta. Se necessário e preciso fosse, você morreria pelos seus filhos? Nunca achei um pai ou uma mãe que dissesse que não. Eu vou te fazer uma pergunta que eu vi um médico fazer um ano atrás, um médico cristão. Por que é que você não vive por eles? Porque alguns de nós estamos dispostos a morrer, mas não estamos garantindo que vão ficar vivos tanto tempo. Não é inteligente. Outro dia um me falou, pastor, eu daria um rim pelo meu filho. Eu falei, melhor salvar o teu, daqui a pouco não tem nada para dar. Porque do jeito que você está se cuidando ou não se cuidando, não vai ter rim mesmo, filho. Meus filhos já eram crescidos quando eu entendi isso. Mas tomei uma decisão pelos meus netos. Eu não tenho memórias com avós. Quando eu nasci, meus avós paternos já eram mortos. Os maternos estavam, como a gente diz aqui no sul, só a capa da gaita. Aquele estado de saúde péssimo, duraram pouco. Tudo que a turma fala sobre avô, na prática eu não sei. O beijo da avó, o abraço do avô, o ambiente da casa, a comida, não tive nada disso. E não culpo ninguém, mas não tive. Só que quando eu ouço as memórias da minha esposa, principalmente com a avó materna, eu acho a coisa mais linda. Então quando meu filho me deu o comunicado, a notícia de que eu entraria para a adolescência, tem avós no recinto aí? Os netos são a sobremesa da vida, gente. É um negócio inexplicável. Eu tomei a decisão, falei, eu quero estar lá por eles. E eu quero estar inteiro. E eu tomei a decisão, meus netos não vão me cansar, eu vou cansar eles. Não sabia o que eu estava prometendo na época. Mas eu falei. Quando minha primeira neta nasceu, já tenho 3. Foi na pandemia. Nossos vistos vencidos, sem poder renovar, a gente não podia ir conhecer, porque meu filho morava nos Estados Unidos, quando ela nasceu. E não estava dando para a gente ir, nem para eles ir. Eu só conheci minha neta, Thelma, com 3 meses. Foram os 3 meses mais longos da minha vida, esperando encontrá-la. Quando ela veio, eu estava me recuperando de uma cirurgia que eu fiz no joelho, para consertar um problema gerado pelo excesso de peso, para poder me exercitar. Então eu estava de muleta, cadeira de roda. Então a nossa interação foi muito limitada. Poucos dias, eu mal podia, só pegava ela no colo sentada. Ela com 3 meses não fazia muita coisa, mas eu já estava feliz que só. Mas eu descubro que eu só voltaria a ver minha neta 9 meses depois, no aniversário de 1 ano. Meu filho falou, pai, é só agora a hora que a gente voltar para o Brasil. Vocês vão ter que se contentar com o vídeo. Mas aquilo foi um golpe forte. Mas eu pensei, não vou esperar sentado. Fiquei pensando, o que uma criança de 1 ano de idade está fazendo? Olhando as outras, que eu já nem lembrava direito da fase dos meus filhos. Falei, estão começando a andar. Ou estão aprendendo, ou estão naquela fase dos primeiros passos inseguros. Então você não vê pai e mãe dando a mão de lado. Normalmente criança perto de 1 ano, eles colocam na frente, às vezes dá o dedinho ou a mão como apoio e vão andando agachadinho. Quando eu vi aquilo, pensa no vovô que foi fazer agachamento. 9 meses de agachamento. Na festa de aniversário da minha neta, esses dias eu estava falando para alguém, eu falei, eu andei umas 2 horas agachado desse jeito. Minha mulher me corrigiu, falou, quase 3. Ela falou, você foi o assunto da festa. Só que eu descobri que investir 9 meses em algo ia durar pouco. E daqui uns dias ela já estava correndo e ia precisar daquilo. Eu pensei, daqui uns dias ela quer braço, que toda hora quer colo, quer que joga para cima, quer que roda. Dele vovô treinar braço. Eu descobri que não adianta só ter perna e braço. Os bichinhos têm pilha Duracell. Tem que ter fôlego, tem que ter cardio. Meu amigo, até hoje, e eu estou vendo a prole aumentando e dizendo, Deus me ajude. Esses dias minha netinha de 4 anos, gente brincando, ela olha para mim e diz, vovô, cansei. E eu, yes. Mas estou fazendo minha parte. Me permita falar uma última vez. Eu não vim julgar você pelo seu passado, nem pelo seu presente. Eu só vim te apresentar uma proposta nova de futuro. Se alguém que era tão esculhambado como eu,
encontrou a misericórdia de ser orientado, corrigido por Deus, correspondeu e conseguiu mudar. Qualquer um de vocês pode e deve mudar. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu deixo o pastor Thelmo mais tranquilo. Mas eu disse parecer que está acabando. Agora eu vou falar mais 15 minutos com vocês em pé. Não, estou brincando. Me permita falar uma coisinha a mais aqui? Posso, de verdade? Eu não sei você, mas não quero ser o velhinho da cabeça ruim. Eu quero ser o velhinho da cabeça boa. E há muitas coisas que você pode fazer para intencionalmente evitar demência na velhice. Mas não existe nada, de acordo com os neurologistas, que se compare a exercício aeróbico cardiovascular. A irrigação sanguínea produzida no cérebro por esse tipo de exercício tem o poder de gerar neuroneogênese, formação de novos neurônios. Eu descobri isso acidentalmente, porque eu não tenho resposta estimulante, cafeína, o que for. Posso tomar um litro de café expresso, eu deito e durmo. Mas eu descobri que quando eu fazia cardio à noite, eu não conseguia dormir. E aí, perguntando para os médicos, a turma foi me orientando, explicando, eu comecei a pesquisar e descobri que é fato. A irrigação sanguínea fica muito intensa no cérebro, né? E depois você tem dificuldade até de desligar o pensamento. A criatividade é um negócio impressionante, mas você está protegendo o seu cérebro. Mas eu comecei a estudar muito material dos cientistas da área da longevidade. Cientistas da longevidade, eles estão mapeando no mundo inteiro as maiores concentrações de centenários, gente com mais de 100 anos por metro quadrado. E eles estão chamando esses lugares no mundo de zonas azuis. E eles começaram a estudar cada uma das zonas azuis, quais as características que cada lugar tem, para tentar entender o que leva tanta gente no mesmo lugar a passar os 100 anos de idade. E estão falando de gente terminando bem, gente. Porque quando eu falei, por que morreria antes da sua hora, eu falei que tem hora certa no sentido ideal. Qual a hora certa do sentido ideal? Jó 5,26 diz, em robusta velhice descerás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Qual a hora certa de colher o trigo, verde ou maduro? Uma pergunta, verde ou maduro? Onde é que nós estamos maduros? Robusta velhice. Antes disso nós estamos verde. Não é só velhice, robusta velhice. Meu médico diz, mais do que tentar garantir anos de vida, a gente tem que garantir vida em nossos anos lá na frente. E é melhor começar a semear isso já para a sua velhice. Mas eles começaram a mapear isso e descobriram não só as características de cada zona azul, mas começaram a comparar o que elas tinham em comum. Você sabe qual é o elemento que talvez esteja entre os mais comuns nas zonas azuis? Pernas fortes. E eu descobri que não adianta ser só o velhinho da cabeça boa e ter perna ruim. Pernas fortes são um dos maiores fatores de longevidade que vem sendo documentado pela ciência, por inúmeros motivos. Eu vou te dar um deles, que não é o principal. Você sabe qual é o maior motivo de morte não natural na velhice? Estava falando com o Thelmo hoje no almoço sobre isso. Queda. É a forma mais comum, sem ser enfermidade. Morte não natural na velhice, queda. Pastor, morre do tombo, não da complicação. Fratura fêmur, quadril, não recupera. Por que tanta queda? Perda de massa muscular. Um processo chamado sarcopenia. Na média da população começa depois dos 30. Imperceptível na primeira década, mas que vai se acentuando. A pessoa, se é da velhice, não pode fazer nada. Está mais do que provado que não é a idade. É a mudança de comportamento que a gente adota com a idade. Eu, por exemplo, botei mais músculo no meu corpo nos últimos 4 anos do que quando era adolescente ou jovem. Então você pode mudar isso. É por isso que o exercício é tão importante. Agora, onde tem perna forte, não se perde força, equilíbrio, não existe tanta queda. E mesmo se houvesse, quem tem mais massa muscular se recupera melhor de qualquer trauma, queimadura, fratura, acidente ou enfermidade. Isso é um fato, gente. Documentado no mundo todo há muito tempo. Por um motivo simples, o corpo vai quebrar a proteína do músculo para socorrer a área necessitada. Então, se tem algo que a gente devia guardar para a velhice, não é meramente dinheiro. Porque tem gente guardando dinheiro, mas não está estocando saúde para usar. Um dos seus maiores investimentos quando você fala de saúde, músculo, perna forte. E aí não adianta fazer só o aeróbico, o cardio. Se você quer ter perna forte, treino de força, resistência, musculação, seus derivados, calistenia, pilates, né? Toda a lista está envolvida. Então nós vamos ter que levar isso mais a sério. Eu não sei você, mas eu estou empolgado para viver, para cumprir o propósito. E eu quero fazer tudo que tiver em meu poder.
Um dia desse alguém desdenhou comigo, falou: você está resgatando o culto ao corpo. Falei: não, o culto do corpo. Culto ao corpo era coisa dos greco-romanos, faziam por vaidade. Culto do corpo é quando nós temos a consciência que o nosso Criador e Redentor tem que ser honrado com o padrão de vida que nós adotamos. Então talvez nós vamos ter que voltar a pregar para os crentes, que não é para mostrar resultado de treino, que é para cobrir o corpo melhor. Mas mesmo assim, ajustando as motivações, deixar de lado qualquer preocupação meramente estética e de vaidade, e dizer: vamos preservar o santuário de Deus. Vamos seguir o exemplo de Jesus e cuidar do corpo. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? É melhor você subir e tirar esse microfone de mim, senão eu posso ter uma recaída. Eu quero fazer uma oração com vocês, e eu quero terminar te encorajando mais uma vez. Honestamente, eu não gostaria que você apenas levasse os livros. Eu sei que se você levar, já ajudou missões e o ministério. Mas eu, na verdade, quero ajudar você. E para eu conseguir ajudar você, você vai ter que ler. Pastor, eu não leio rápido. Leia devagar, mas leia. Um capítulo de cada vez. Quantas vezes for preciso. Porque eu tenho certeza. O que eu trouxe aqui, mas assim, é o resumo da resenha, do extrato do assunto. Nós temos muito material à sua disposição. E eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs. E te peço que o Senhor não nos deixe sair desse lugar apenas com informação a ser digerida, nem apenas com mero encorajamento emocional. Nós oramos que essa possa ser uma noite de despertamento, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados para não apenas enxergar com clareza o padrão da doutrina, do plano e do propósito de Deus, mas que cada um de nós, Senhor, possa ser socorrido pela manifestação da Tua graça, pelo auxílio personalizado do Teu Espírito Santo. Até mesmo, ó Deus, na orientação prática que procuraremos com os profissionais de cada área. Nós queremos te pedir: estende a tua mão. Ajuda-nos a de fato mudar mentalidade e dessa forma mudar comportamento. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Já desse alguém perguntou: pastor, depois que o senhor mudou, o senhor sofreu de inconstância? Eu falei: todo mundo sofre. Perde peso, ganha um pouquinho. Começa a dormir, tem umas recaídas, dorme menos. Treina, daqui a pouco diminui a intensidade. Não conheci ninguém que não passasse por isso. Mas eu mudei tanto nos últimos anos que os amigos falam assim para mim: cara, esse negócio virou uma religião para você. Eu falo: não é uma. Eu descobri que é parte da mesma. Mas quando eu olho hoje o padrão de constância e disciplina que eu adotei em todas essas áreas, Deus me fez entender algo na Bíblia. O primeiro capítulo do meu livro é mudança de mente, mas os dois últimos eu trabalho a ideia de que convicção é a base da constância. Então você vai precisar não só refletir mais no assunto para começar a mudar, mas se você quiser alcançar um padrão de constância nas mudanças, tem que entrar num lugar de profunda consciência e convicção. Então medite nessas verdades. Mas eu não posso levar o livro, não é a única fonte. Gaste mais tempo na área, se deixando ser orientado, despertado, né? Você não tem noção de quanto material médico científico meu médico me botou para ler na última década. Pastor, tem que ler tudo. Eu digo: a gente resumiu tudo em 2 para não precisar ler tudo. Mas quanto mais você ler, melhor. E essas não são as únicas fontes. A diferença é que aqui, além de material científico, nós temos orientação bíblica. Você não ia tomar o microfone de mim, meu amigo? Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Deus abençoe. Estende a mão para cá, vamos abençoar a vida do pastor. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor despertou o nosso irmão para viver algo e hoje nos abençoar com aquilo que ele foi consolado. O mesmo Deus que o consolou hoje, através dele, nos consola e nos orienta. Obrigado por essa noite. Oramos pela casa dele, por tudo que leva o nome dele. Que o Senhor, que ele saia daqui levado aos teus cuidados, Senhor. Que ele possa viver muitos longos, bons anos com o Senhor, saudavelmente, levando a tua palavra com eficácia. Nós celebramos a vida do nosso irmão e abençoamos essa noite. Amém. Obrigado, pastorzão. Amém. Aleluia.
Quem foi abençoado? Amém, glória a Deus, né? Ó, Deus te deu um cavalo, não mata ele, tá bom? Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Vai embora, mas não vai sem dar um abraço com alguém antes, tá? Deus te abençoe. Confira esta outra linda pregação, que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.